Olá, olá galera, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez e hoje na nossa aula de xadrez a gente vai ter mais uma partida comentada, né? A partida comentada de hoje vai ser entre o Alexander Kotov e o Svetozar, né? A gente sempre chama ele de Grigoric, que é mais fácil, Svetozar Grigoric. E esse torneio ele foi disputado no torneio de Zurique, que é um dos torneios mais famosos da história do xadrez, foi disputado em 1953, ele ficou tão famoso assim porque tem um livro, né, comentando sobre as partidas, analisando as partidas, e é bem interessante, né, esse torneio de Zurique, de 1953. Então a gente vai comentar sobre a partida do Kotov contra o Grigoric, e eu quero analisar algumas coisas interessantes que aconteceram nessa partida que a gente pode usar para os nossos jogos também. Primeira coisa, o Kotov começou com D4, o Grigoric jogou cavalo F6, Kotov jogou C4, depois o Grigoric jogou G6, cavalo G3, bispo G7, né, defesa índia do rei, aí clássica, E4, depois de E4, o Grigoric jogou D6. O Grigoric ficou conhecido por ser um dos grandes jogadores de Índia do Rei. Índia do Rei foi uma das aberturas mais utilizadas, uma das defesas, né, mais usadas desse torneio de Zurique. É por isso que ficou sendo estudado tanto, e o Grigoric era muito experiente nisso. Depois, as brancas apostaram em F3, é uma das possibilidades que a gente tem para as brancas, né? E as pretas mostraram um contra-jogo interessante com o roque. E depois de bispo E3 pelo Kotov, lembrando que o Alexander Kotov, ele poderia jogar também bispo G5, né? É uma jogada também possível aqui, bastante comum. Depois de bispo E3, o Grigoric ele foi lá e respondeu com E5. E5 é sempre uma das rupturas que a gente precisa fazer na defesa índia do rei. Ou a gente joga E5 ou a gente joga C5. C5 também é interessante. E aqui, a partida poderia seguir com D toma C5, D toma C5, dama toma dama, torre toma dama, bispo toma peão, né? Cai aqui o peão das pretas, e cavalo C6. É uma jogada interessante para as pretas, por quê? Porque quando ele joga cavalo C6, a gente fez um sacrifício de peão para as pretas mesmo, mas as pretas têm muita coisa aqui para ser feita, né? Tem muito contrajogo. Ela tem a ideia de jogar o cavalo ali em B4, ameaçando cavalo C2. Tem essa coluna, né, dominada pela torre ali de D8. Tem a ideia também de transpor o nosso cavalo ali, jogar cavalo D7 e depois jogar cavalo E5. Então tem algumas ideias bem interessantes aí para as pretas conseguem jogar bem nessa posição aí também. Mas o Grigoric jogou E5. Depois disso, a jogada mais comum das brancas é D5, né? E agora a gente precisa fazer alguma coisa com esse peão aí, né, de D5. O Grigoric jogou C5, né? Apostando aí nessa dupla quebra aí. Ele também poderia ter jogado cavalo H5. Cavalo H5 é uma linha que parece estranha, mas ela funciona também da mesma maneira. Quando eu jogo cavalo H5, tem a opção de jogar dama D2. E agora as pretas elas têm algumas possibilidades aqui de jogada. Ó, por exemplo, ela pode jogar F5. F5 é até mais tranquilo. Ela pode jogar cavalo D7 também, né? Para trazer o cavalo ali após um G4, por exemplo, a gente joga cavalo F4, bispo toma F4, toma F4, dama toma F4, e agora a gente tem essa opção desse cavalo ali, ó, entrando ali na casa E5, além de estarmos atacando o cavalo também ali de C3, né? Essa diagonal tá interessante pra gente. Mas outra ideia também é a dama H4, cheque. Se eu jogo dama H4 cheque, ele pode defender com G3, cavalo toma G3, H toma G3, perde a torre, né? Isso a gente já sabe. Mas ele pode jogar dama F2. Se joga dama F2, cavalo toma F1, dama toma dama, cavalo toma E3,
e uma compensação posicional aí para as pretas, e as brancas não têm grande vantagem apesar do material a mais. Né? Depois a gente vai ver um exemplo também desse funcionamento numa partida comentada, desse ataque muito forte das pretas que mesmo sem a dama vencem a partida, né? Por estarem mais desenvolvidas, por terem mais contra-jogo, por terem mais possibilidades. Então vamos lá. O que aconteceu no jogo de fato foi C5, seguido agora de bispo D3. Bispo D3 é interessante porque as pretas agora elas têm a possibilidade de proteger, né, o peão com B3. Não é interessante jogar agora o cavalo ali em D7, porque a casa de C5 está ocupada, né? Não faz muito sentido jogar o cavalo. Se peão toma aqui, ó, passando, na verdade isso é o que as pretas sonhariam, né, que as brancas fizessem. Isso é um erro. Por quê? Porque o peão de D5 ele é extremamente importante para as brancas nessa abertura. Quando eu tomo de cavalo, meu cavalo está na melhor posição possível, ali em C6. Eu tenho a possibilidade de sair com o bispo para E6 e depois para trazer minha torre para C8. A posição das pretas está maravilhosa e as brancas perderam o peão de D5, por isso que eu tenho essa opção de jogar o bispo ali. Então, o certo mesmo aqui é jogar bispo D3, que nem jogou o Kotov. E o Grigorich foi lá e jogou cavalo H5 agora. Kotov jogou cavalo de G2. Grigorich faz uma nova quebra, né, uma avalanche de peões aí no flanco do rei. Ele joga F5. A opção das brancas pode ser roque. Se roque, a gente joga F4 e essa avalanche no flanco do rei continua. Bispo F2, G5, H3, cavalo H6 e continua uma descida de peões ali destruidora, que é uma ideia muito usada na Índia do Rei que a gente deve tentar assimilar. A gente vai falar sobre a Índia do Rei depois. E essa é uma ideia muito, muito comum, muito recorrente dentro da Índia do Rei. Beleza. Mas o que ele fez foi peão toma F5, peão de E toma F5, peão de G toma F5 é o padrão, né? É o que a gente tem que fazer normalmente. O bispo tomando ali não é uma jogada interessante, é uma jogada errada mesmo, né? Acaba dando tudo errado para as pretas. As brancas jogam dama C2, né, para fortalecer. E agora vem um lance brilhante aí das pretas. Um lance muito interessante. Se você quiser pausar e pensar em qual foi a jogada que foi feita agora. Uma possibilidade agora seria F4. Só que F4 é um erro, porque depois de F4 vem bispo F2 e eu não trago grandes problemas para as brancas. Nessa hora, o Grigorich jogou E4. É um lance muito bom porque segue F toma E4, F4, atacando o bispo, bispo F2, cavalo D7, cavalo G1, dama G5, bispo F1, e a gente vê que realmente as pretas conseguiram um contra-jogo, um excelente bloqueio, jogaram bem contra essa abertura, e aqui não tem muito para onde ir, o jogo continuou e rumou, né, em direção ao empate. Não deu para ganhar esse jogo, né? O Grigorich não ganhou de pretas, mas mesmo assim ele segurou muito bem a posição, jogou muito bem até esse momento. Cavalo E5, cavalo F3, né? Dama E7. Eu não podia, né, capturar esse cavalo agora, ia dar tudo errado. Dama E7, cavalo toma E5, dama toma E5. Roque grande, cavalo F6, H3, bispo D7, bispo D3, A6, cavalo B1 com a ideia de cavalo D2 e cavalo F3, F3, G toma F3, cavalo H5, cavalo D2, cavalo F4, um excelente bloqueio aqui para evitar nessa jogada F4 aqui do peão branco, bispo F1, B5, H4,
rei H8, torre G1, bispo F6, cavalo B3, torre de AB8, bispo E1, B4, rei B1, torre A8, bispo G3, torre G8, dama H2, torre, né, por bispo, torre por G3, cavalo em E2, dama toma E2 e agora dama toma G3. Esse lance aqui essa sequência foi bem legal. Tô passando só os lances aqui porque esse é mais o finalzinho da partida, a gente queria focar mais no início mesmo. Cavalo C1, A5, cavalo D3, bispo D4, H5, dama H4, bispo G2, torre G8, torre H1, dama G3, bispo F1, A4, rei C2, A3 e B3. Aqui é a posição, né? Tá bastante igualada. O jogo das pretas foi muito bom do Gligoric, um mestre aí na Índia do Rei, e empate no torneio de Zurique. Depois a gente vai falar mais sobre algumas partidas desse torneio que foram bem legais. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.